Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao GFTcast. Meu nome é Alessandro Bonopani, sou CEO da GFT Brasil. A partir de agora, mensalmente, teremos aqui um GFTcast para vocês. E hoje, meu primeiro convidado, o meu grande amigo, meu cliente, Fábio Felizati. Fábio, um prazer estar recebendo você no nosso primeiro GFTcast. Alessandro, uma honra estar aqui com você. Acho que tem um detalhe importante, você não falou. A gente é amigo depois cliente. Exatamente. Acho que isso é bem legal. Bom, eu sou o Fábio, sou CIO da Credit System. A Credit System é uma empresa que trabalha com serviços financeiros. A gente tem o maior produto, a gente faz cartão co-branded. A gente é líder nesse mercado de cartão co-branded. E estamos aí começando a empreender em outros segmentos. A gente abriu uma conta digital recentemente, a GFT ajudou a gente em toda a construção da conta digital. Acho que o papo hoje vai ser ótimo, Alessandro. Estou super animado. Perfeito, Fábio. Então, vamos começar esse nosso primeiro episódio aqui. Vamos lá. Iniciar com chave de ouro. Você é um executivo aí altamente qualificado, focado em inovação, transformação digital. E para você, Fábio, assim, o que é inovação? Alessandro, posso contar uma coisa da minha família para você, para falar o que é inovação? Minha família é uma família de imigrantes italianos. Eles vieram da Itália. Meu avô se estabeleceu numa região aqui do estado de São Paulo, que é uma região de Conchal. Ele tinha um sítio, e um dia esse sítio teve uma desapropriação, porque a cidade invadiu o sítio. E ele mudou, foi para uma outra cidade também, no interior de São Paulo, que era muito quente, e ele resgatou uma coisa que era tradicional lá na Itália, da minha família, que era fazer sorvete. Então ele abriu uma sorveteria. E um determinado momento, ele falou assim, cara, preciso fazer um negócio diferente. E ele inovou, na época, em colocar cobertura de chocolate no sorvete. Interessante. É muito legal. E aí daí eu venho a reflexão. O que é inovação? É agregar valor para o seu produto para você fidelizar o seu cliente. Eu acho que tudo deriva dessa ideia de inovação. Isso começou, é novidade. Meu avô fez lá há um tempão atrás. Ele agregou valor ao produto, esse produto ficou mais atrativo. E, cara, ele fez diferente, ele inovou, né? Cobertura de chocolate no sorvete era uma inovação para a sua época. Mas, como ele fez, Alessandro? Talvez seja o mais legal. Ele pegou um fogareirozinho, derreteu o sorvete e mergulhava... derreteu o chocolate e mergulhava o sorvete. Cara, não tem nada difícil de fazer isso. Mas o produto ganhou valor. Então, acho que a gente tem que olhar a inovação com esse olhar. Como eu consigo colocar valor no meu produto, para o meu produto ser mais atrativo para o meu cliente, ser mais rentável e entregar maior valor para o mercado. E daí a gente deriva tudo, a partir daí aí vem... inovação disruptiva, não disruptiva, incremental, acho que isso são detalhes. A gente tem que olhar o produto, tem que olhar o valor do produto. Isso é inovação para mim. Não, sem dúvida. E pegando o nosso mercado, o seu mercado em serviços financeiros, Sim. Como é que a Credit System, você, como capitania na tecnologia aí, você está vendo essa inovação nesse mercado, não só de crédito, mas também de varejo em geral? Para mim, na verdade, hoje, quando a gente está em dois segmentos, tanto o segmento financeiro quanto o varejo, a inove ou morra, eu acho que nunca se imaginou a velocidade de inovação que o sistema financeiro ia passar. Vou falar de cabeça, se eu errar, me perdoem aqui. 2 anos atrás, não existia Pix. Alguém consegue imaginar o que é não existir Pix hoje em dia? E a gente colocou, e a última vez que eu escutei falar em números do Pix, a gente tem 240 milhões de pessoas no Brasil, alguma coisa por esse número, num dia numa semana aconteceram quase 300 milhões de transações. Então a gente tem, com certeza, mais de uma pessoa fazendo transação no Pix por dia. Então são números impressionantes, dado a dimensão geográfica. Então, assim, para mim, inovação no segmento financeiro é núcleo, é core. Se a gente não inovar, vai estar fora. O segmento financeiro daqui a 5 anos, Alessandro, vai ter outra cara, não vai ser igual a gente vê hoje. E só um parênteses, que quando a gente fala de inovação em segmento financeiro, a gente tem muito orgulho de ser brasileiro nesse momento, Se você compara os bancos centrais em volta do mundo, nós estamos exportando aí esse conhecimento, essa tecnologia para Pix nos Estados Unidos, na Europa, e é uma coisa que já o mercado financeiro brasileiro é um mercado robusto, Então, realmente, isso é um motivo de orgulho aí, principalmente da gente que vive desse mercado, de saber que nós, brazucas, temos que realmente ter muito orgulho, E eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do nosso mecanismo, nosso sistema financeiro como uma totalidade, A robustez do nosso sistema financeiro é absurda, Exato.
Assim, vamos lembrar quantas vezes a gente teve grandes esquemas de fraude no nosso sistema financeiro. Pouquíssimas vezes, né? Quantos filmes americanos tem de fraude no sistema financeiro americano, né? Exatamente. Poxa, né, compara, né? E olha lá, como eles estão mais próximos às possibilidades tecnológicas e a gente aqui com o nosso jeitinho brasileiro, sempre inovando, sempre fazendo uma coisa muito consistente, madura, né? Muito, até algumas vezes à frente do tempo do mercado como um todo, né? Exatamente. E a palavra da moda, né? Não tão moda assim, quando a gente fala de transformação digital, é uma coisa que já está vindo batendo na porta há muito tempo, na boca das pessoas, etc. Obviamente, evoluímos muito. Tá? Quando a gente fala hoje de transformação digital, né, que tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com a interação das pessoas com as empresas, que momento você enxerga hoje que o mercado está na famosa transformação digital e onde você acha ainda que tem espaço para acelerar a transformação digital? Deixa eu voltar um passinho para trás. Primeiro, o que é transformação digital na minha visão, né? Transformação digital na minha visão é você rever, né, o como você, de novo, volto no produto, né? Vocês vão falar assim, esse cara é doido por produto, acho que sou mesmo. Então, como você entrega o valor para o seu cliente final, né? E você rever o como essa entrega acontece e digitalizar ao máximo esse processo. Para quê? Reduzir custo e aumentar a velocidade de como você está fazendo. Eu acho que aí, né? E aí, como todo buzzword, né? Muita gente já usa essa palavra para justificar umas coisas que são muito antigas, né? Sim. Eu já vi muita gente falar assim, não, transformação digital é trocar o ERP. Poxa, não é. Não. Né? Muito pelo contrário. Eu tenho que olhar para a minha cadeia de produção e mudar o jeito que eu estou entregando valor para o meu cliente. Isso é transformação digital. E às vezes tem menos a ver com tecnologia e mais a ver com como você repensar o seu negócio. Exatamente. Né? Então, dando esse conceito, respondendo a sua pergunta, em que passos estamos? Eu acho que tem muita gente avançada, e se a gente olhar pelo sistema financeiro, que a gente acabou de falar, a transformação que o Pix traz para como eu posso entregar valor para o meu cliente é inacreditável. Né? Outros mercados que caíram nesse jeitão de fazer, vou mudar meu ERP, a transformação digital, muito menos maduro. Está fazendo a mesma coisa com outra roupagem que se fazia nos anos 90 e 2000. Né? Então eu acho que ainda tem um espaço enorme, principalmente para quem quer fazer a transformação digital de verdade. Para quem quer olhar o cerne do seu negócio e digitalizar a experiência até chegar no cliente. Acho que esse espaço é enorme aí. Né? Eu acho que ali tem muita oportunidade legal. Sem dúvida, né? Isso também depende muito do que setor, né, da cadeia, né, de clientes, né? Alguns setores estão, obviamente, um pouco mais avançados, outros setores nem tanto, né? Mas claramente a tendência, quando a gente fala de transformação digital, as pessoas às vezes confundem, como você comentou, eu concordo plenamente com você, confundem somente com tecnologia. Não, a tecnologia é apenas um caminho, um meio da transformação digital como um todo. Eu acho que a tecnologia, sim, tem um papel super importante na transformação digital, mas não devo olhar tecnologia por tecnologia no momento da transformação digital. Eu devo olhar valor de entrega para o meu cliente e o que eu estou fazendo para acelerar esse valor e diminuir o meu custo para entregar o valor para o cliente para conseguir efetivamente. Acho que tem um exemplo enorme, muito legal, é a Amazon, né? Sem dúvida. Se você olhar para a Amazon e falar o seguinte, cara, peraí, né? Volta lá quando a Amazon foi fundada, o relacionamento tão físico que existia do mercado de consumo com as lojas, né? A Amazon falou, não, dá para mudar. Vou fazer esse negócio virar digital. E, cara, criou um jeito diferente, né? De você ter relacionamento. E vou contar uma verdade, Alessandro. Tem coisas que eu prefiro comprar na Amazon do que ir na loja. Porque, cara, um clique, 2, 3 horas depois, inacreditavelmente, o produto está na minha porta. Né? Agora, isso foi só tecnologia? Não. Foi criar uma cadeia de distribuição logística para conseguir colocar o produto lá. Foi pensar como eu adquiro aquele estoque e consigo gerenciar aquele estoque de uma maneira mais eficiente. Então, começa em logística, começa em produto, começa em como eu consigo efetivamente fazer um processo que seja fluido para o meu cliente. Né? Então, tem muito mais do que simplesmente tecnologia por trás disso tudo. Sem dúvida. Cara, falando um pouquinho agora da Credit System, né, assim, eu lembro que quando você começou na Credit System lá, conversamos sobre a sua chegada e eu fiquei surpreso, né, com o porte da empresa, com o tamanho da empresa, com a história da empresa, né, dos seus fundadores. Uma história linda, né? História linda, sim. E é legal por quê? Porque é uma empresa que ela é realmente focada, muito próxima dos seus clientes, quando a gente fala sobre
sobre crédito, mais personalizado, né, necessidade de cada um dos seus clientes, mas também tem a ver com a parte do varejo, né? E como é que vocês enxergam hoje, né? Porque assim, quando a gente fala de crédito personalizado, varejo, a gente tem aí outros players no segmento também, de forma mais tradicionais, né? Como é que vocês entendem aí, né, como atrair essas pessoas, né, que estão hoje em formas mais tradicionais de fazer negócio de crédito de varejo? Tem duas coisas que são importantes aqui, Alessandro. E a primeira coisa é do DNA de onde a gente nasceu. A gente nasceu do varejo, né? Fazendo a história longa, curta, né? A gente nasceu da família que são varejistas e resolveram um problema financeiro para o varejo da família. Então, entender varejo está no DNA, está no nascedouro da empresa, né? Então, acho que esse é o primeiro diferencial. Quando a gente vai falar com um varejista para falar, cara, posso te ajudar com o seu problema de crédito? A gente sabe o que a gente está falando. A gente sabe que o varejista precisa ter o crédito para conseguir repor o estoque. A gente sabe que às vezes ele tem dificuldade de alavancar as vendas porque o cliente dele não tem o recurso financeiro para comprar aquele produto naquele momento. Entende esse negócio no CERN. Então a gente fala de varejista para varejista. Acho que essa é uma grande diferença da Credit System quando vai e tem lá um grande banco tradicional ofertando uma solução de crédito, né? Ele vai ofertar a solução de crédito empacotada do jeito que está. A gente vai lá e fala do que ele precisa. E segundo, a gente escolheu, e aí tem um pedaço que vira missão, né? A gente escolheu trabalhar com a classe emergente. E a gente também escolheu entender a classe emergente. Então a gente junta duas coisas. Conhecer o nicho que a gente se propõe a trabalhar. Então a gente entende que tipo de crédito a classe emergente precisa, quando ele precisa e como ele vai conseguir lidar com esse crédito, e a gente sabe qual é a dificuldade do varejista que vende para esse cliente. Então acho que junta as duas coisas, né? Acho que conhecer o nicho, conhecer o público, conhecer o varejista. Acho que essa é a grande diferencial e, cara, isso está no DNA, no nascedor. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem. Tem um ponto muito importante que você comentou aqui, né, sobre a classe emergente. Isso me remete aos meus avós também, né? Eu também sou descendente de italianos, né, e de família humilde. E quando a gente fala de classe emergente, principalmente nesse crédito, esse consumo, ainda assim são as pessoas que mais têm o apreço pelo nome. Sem dúvida. Mas tem a vontade de honrar aquele compromisso, né, de entender que a coisa mais preciosa que ela tem é o nome dela. Continua assim ainda, porque isso minha avó contava muito para mim, né? Continua, Alessandro. Você quer que eu te dê um dado que prova isso? Sabe quando foi o momento de menor inadimplência histórica da Credit System? Na pandemia, quando as pessoas receberam auxílio emergencial e quitaram suas dívidas. Perfeito, inacreditável, né? É inacreditável. Ela falou assim, eu vou quitar minha dívida porque eu preciso ter acesso de novo ao crédito para continuar consumindo. Então, a nossa inadimplência histórica naquele momento foi zero. Então, você vê que é um pessoal que sim, tem uma fidelidade, primeiro, e segundo, tem um apreço a ser uma pessoa correta, né? Então, isso é muito legal, né? Eu acho que isso só se entende você relacionando com essa classe, né? E aí, para pegar no gancho, assim, você acha que é possível, né, arrumar mecanismos para cada vez mais facilitarmos o acesso ao crédito, evoluirmos nesse sentido? Com certeza. Qual é a visão de vocês sobre isso? Alessandro, sim, e fazemos isso, né? Como a gente começou a entender esse nicho, a gente desenvolveu modelos analíticos para provar crédito específico para esse público. Você tem que analisar outros fatores, e alguns fatores são behaviors, né, que são construídos pela história dessa pessoa, não pelaquela transação, né? E a gente tem hoje algoritmos matemáticos baseados em machine learning e que a gente consegue, na cadeia de aprovação do crédito, que demora 3 minutos, a gente consegue ter o behavior comportamental e aprovar o crédito para aquela pessoa, né? Então, a gente tem históricos de situações que a pessoa não conseguia ter crédito em um lugar e consegue ter crédito com a gente, né? Por quê? Porque a gente está analisando um filme, não uma foto. Cara, só te cortando um pouquinho, mas isso para mim é fantástico, porque eu estava comentando com outros clientes também, e hoje é até um pecado capital você olhar a foto e não o filme. Sem dúvida. Né? Se você pegar, por exemplo, aí, pessoas que passaram a vida inteira pagando certinho, e de repente, cara, quem não teve uma dificuldade na vida, que atire a primeira pedra. Pelo amor de Deus, né? Vai sobrar um vivo nessa. Não vai sobrar um vivo.
E aí você, para um momento de situação, depois você fica penalizado, porque aí os modelos tradicionais, né, de score, de behavior, eles vão acabar te colocando como uma pessoa inacessível ao crédito pelo resto da vida. E olha só... Eu vou dar um exemplo aqui. Acontece também isso como você, por exemplo, você faz um seguro de um veículo, e se você tiver um sinistro com esse seguro, né, uma vez em 30 anos, quando você for comprar um carro novo, você vai ser penalizado porque você virou um risco alto para a companhia de seguros. É isso aí. Não enxergam o filme que por 30 anos nunca tive um sinistro, mas dado um sinistro, agora você vai ter que pagar mais caro por isso. É muito ruim. E você sabe que, existe luz no final do túnel, né? Hoje a gente começou a colocar nos nossos algoritmos agora, olhar dados do cadastro positivo. Que finalmente a gente vai conseguir olhar para a história do cara de uma maneira mais positiva. A gente tinha isso, sempre fez. A gente sempre criou behaviors, né, olhando a história do relacionamento dele com a gente e tal, mas agora a gente vai conseguir, inclusive, ter histórias dos relacionamentos dele com outros no mercado. Vai potencializar ainda mais. Porque, Alessandro, não vamos aqui também ser purista. O nosso segredo é dar o crédito para a pessoa certa. Exato. Cara, e se a gente olhar a foto, talvez a gente vai deixar de dar crédito para um cara que pode ser um grande cliente nosso. Né? A gente olha também por outro lado, esse crédito é importante para a Credit System. Agora, para o nosso cliente varejista, para o nosso relacionamento B2B, é tão importante quanto. Porque não vamos longe. Todo mundo está vendo como é que está o varejo. Está muito difícil. Cara, o varejista, na minha opinião, hoje nesse mercado brasileiro, é herói. Ele briga todo dia para conseguir equilibrar um monte de pratinho. Cara, de um lado, legislação fiscal absurda, do outro lado, custos muito grandes, recorrentes, concorrência desleal vindo de fora do país. Margens pequenas. Margens apertadíssimas. Né? Cara, e a gente tem uma missão também de ajudar esse varejista a conseguir vender mais. Né? Então, achar uma pessoa certa para dar o crédito, a gente está fechando as duas pontas. A pessoa física vai conseguir ter acesso ao crédito e o varejista vai conseguir fazer sua venda e ter o seu lucro. Então, isso é quase uma missão para a gente, Alessandro. Eu diria para você que em alguns momentos aí até precede o business e vira um pouco a missão da empresa para poder olhar isso. Né? Sem dúvida. Mudando um pouquinho de assunto aqui, falando agora um pouco mais sobre a gestão, né, Fábio? Então, assim, cara, liderar uma área de tecnologia de qualquer empresa, assim, é uma grande missão, né? Sim. Porque não é simplesmente, a gente está falando aí de... o ano passado aí várias empresas sofreram, né, principalmente com segurança da informação, né? Sem dúvida. Isso, assunto seríssimo. Assunto sério. Então, quando a pessoa ela é um CIO de empresa aí, realmente não é só tira o sono, fazer os programas, os softwares, é muito mais amplo, né? É hardware, é segurança envolvida, etc, né? E não só isso. A gente sabe que o nosso mundo de tecnologia é um mundo que ele está em franca ascensão, sempre foi um ecossistema com bastante oportunidades para as pessoas, não é à toa que nos últimos anos aí a gente cresceu absurdamente, né, dado a necessidade das empresas, né, a acelerarem a sua transformação digital. E aí vem um pouquinho, Fábio, sobre a sua experiência em liderança, gestão de pessoas, né, enfim, como que é hoje, quão primordial é hoje essa liderança, porque é uma liderança não só com a geração X, é a geração Y, é a geração Z, né, são os millennials, todos juntos. Né, e você não pode, você tem que realmente, como é que você se molda, como é que você consegue hoje ter uma equipe multidisciplinar, né, multi-etarial também, né, dentro da Credit System. Conta um pouquinho desses desafios. Tem duas coisas importantes, Alessandro. Bom, confessando uma coisa, eu sou um cara apaixonado por agilidade por um motivo. Agilidade traz no cerne a discussão entre pessoas. E menos regras, e mais discussão entre pessoas, mais acordos e mais foco no cliente. Então, uma das coisas importantes para qualquer gestor hoje em dia é seja aberto para falar com as pessoas. Se você não tiver abertura para falar com as pessoas, você quiser se encastelar e do seu castelo olhar por cima e querer liderar seu time, cara, não dá. Você não vai ver as nuances. Você não vai entender a necessidade da geração. Nem de binóculo. Nem de binóculo, nem de microscópio. E vou dar dando um exemplo. Eu fiz hoje pela manhã, né?
a gente está hoje bastante tá com trabalho remoto, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu a lidar e é positivo quando bem usado. Mas a gente tem eventos que a gente reúne todos os times. Aí é uma puta oportunidade de falar com o pessoal, né? Então a gente estava lá com o nosso pessoal de engenharia de dados hoje no escritório, e eu fui lá bater um papo com o pessoal de engenharia de dados. Cara, a gente falou de tudo, menos do de engenharia de dados. Por quê? Porque eu acho que esse é o momento da gente entender um pouco mais a necessidade das pessoas. E aí é muito legal que você comece a ver que existe uma vontade autêntica de relacionar, uma vontade autêntica de contribuir, né? Eu acho que isso é uma coisa legal. Segunda coisa para mim que é primordial, Alessandro, cara, walk to talk. Existe essa frase em inglês, tentando traduzir para português, seja o que você fala que faz, né? Então acho que isso é outro lado importante, né? Você, como líder hoje, em qualquer organização, você tem que dar o exemplo do que você está falando, né? Se eu estou falando, olha, vamos ser abertos para o diálogo, vamos falar com as pessoas, se eu não vou falar com as pessoas, ninguém vai acreditar no que eu estou falando, né? Então acho que isso é outra coisa, você tem que liderar pelo exemplo, né? Exato. E o último que eu acho que também é um fator super importante hoje em dia cara, a gente está num momento que se você não for aberto para coisas que você não aprendeu tradicionalmente na sua vida e ver de maneira diferente, você não vai viver. Isso tem a ver com a inovação, isso tem a ver com os ciclos e tem a ver com entender seu consumidor. Porque outra coisa que você tem que pensar o pessoal que está trabalhando com você é o reflexo dos seus consumidores. Então, se você não entender o pessoal que trabalha com você, como é que você vai entender seu consumidor? Né? Tem uma frase do Warren Buffett que falou assim, negócios é entender de gente, né? Porque 100% dos seus clientes são pessoas e 100% dos seus funcionários são pessoas. Então, acho que você tem como líder, né, às vezes, esquece o técnico e vai lá, se dedica, entende a necessidade, entende os momentos das pessoas, né? E a gente acabou de falar de estar saindo da pandemia, se Deus quiser, apesar de ninguém querer falar, mas eu sou um cara otimista por natureza, eu acredito que a gente está no final do ciclo da pandemia, daqui a pouco a gente vai ter uma declaração oficial que não existe mais pandemia no mundo, rezo por isso. E na pandemia a gente aprendeu que é muito difícil a gente não se relacionar, não é? Todo mundo fez quarentena, eu fiz quarentena também. Teve uma hora que eu falei assim, eu vou no supermercado fazer compra, que eu odeio, porque eu quero ver gente. Né? Então acho que a gente aprendeu também que esse valor do contato humano. Né? E para mim, Alessandro, fiz uma resposta longa para sua pergunta, ser líder hoje para mim é um pouco isso. Exemplo, abertura, aprendizado constante e relacionamento com o seu time. Acho que não tem outra forma. Na verdade, a resposta foi até curta, porque quando a gente fala realmente sobre a nova liderança, a nova forma de você gestionar as pessoas, de extrair o máximo do seu time, isso aqui torna-se dias de conversa e você vai ver que existe inúmeras maneiras diferentes, né, e de sucesso, né, para que você consiga extrair o máximo de cada ser humano. O ano passado, né, foi o meu primeiro ano como CEO Brasil, né, após minha promoção, e obviamente que, né, uma das coisas que eu tinha mais certeza, Fábio, era entender uma coisa que eu sempre pensei quando eu fui liderado, né? Eu criei uma frase que é: lidere como gostaria de ser liderado. Fantástico. Fantástico. E essa frase foi meu mantra durante todo o meu primeiro ano de gestão, para justamente eu não cair nos percalços de que a soberba da sua função e aquilo te cegasse de uma maneira e fugisse das raízes de quando eu estava sendo liderado. Perfeito. E eu olhava para o meu líder e falava assim, cara, isso eu gosto, isso eu não gosto. Perfeito. Ou eu não quero trabalhar com uma pessoa dessa, e de repente, no dia que eu estou liderando, eu me torno uma pessoa igual àquela que eu não gostaria de responder. Então isso me ajudou muito, né? E isso faz com que você consiga ser acessível às pessoas, né? Até porque ninguém é melhor que ninguém, nós estamos ocupando funções diferentes dentro de uma instituição, então por isso que eu gosto muito desse tema, e é um tema bem amplo mesmo para discussão. Coisa. E Alessandro, você me lembrou outro ponto também da liderança que é muito importante, qual o papel do líder? O papel do líder é servir muito mais do que mandar, né? Eu costumo brincar com o meu time e falar o seguinte, cara, eu tô aqui para trabalhar para vocês, tá? Então, eu acho que esse é o papel do líder. A gente tem que abrir horizontes para as pessoas voarem cada dia mais alto. Exato. Né? A gente tem que dar oportunidades para as pessoas crescerem, dar oportunidade para as pessoas entregarem a melhor forma que elas podem trabalhar. Né? Então, isso é muito mais você servir do que, sei lá, né? Eu falo assim, eu nunca tive a experiência de ser desse jeito, né? Então isso eu falo pela imaginação.
tá lá e dá ordem, siga a minha ordem e assim... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Não questione e tal. Cara, você vê que eu tenho até dificuldade de falar, porque eu não consigo nem associar isso a um líder hoje em dia, né? Então, acho que essa questão também de tomar consciência que o líder, antes de mais nada, é um servidor, é muito importante para você fazer isso. E quando você fala um pouco dessa sua frase, eu lembro muito disso, né? Líder-servidor, né? A gente tem essa função, Sim. né? Não, então bem alinhado. Acho que isso realmente Quem não entendeu isso ainda vai ter dificuldade de liderar alguma coisa na vida, né? Porque ainda, eu acho que assim, esses ciclos estão ficando cada vez mais curtos, né? Eu acho que tinha gente que conseguia não entrar nesse modelo por algum nicho de mercado, alguma coisa, mas, cara, tá acabando, né? Exato. Então, esses ciclos estão ficando curtos e não tem mais jeito, né? Acho que esse é o caminho. E me conta uma coisa, o que você faz aí pra... A gente sabe que no nosso dia a dia, não é fácil. O que você tem de hobby aí? Conta um pouquinho aí pra nossa audiência do JFTcast. Bom, eu vou contar que eu faço e vou contar que você tá pisando a bola. Eu ando de moto, né? Então eu gosto muito de viajar de moto. Harleiro. Eu tenho uma Harley. Já fiz grandes viagens, fiz a Rota 66, já fui pra... Cara, a Rota 66 é meu sonho de fazer um dia. Cara, é uma experiência. É uma experiência. Sei lá, é a mística, né? Eu acho que tem uma coisa legal na Rota 66, como ela é uma rota transversal, ela muda de leste a oeste, leste a oeste, ela passa por vários tipos de ecossistemas, né? Então eu lembro de estar saindo de Chicago, frio pra burro, chegando no Arizona a 50 graus, né? E sei lá, isso demorou 3 dias, Nossa, né? Um negócio que fantástico. É diferente do que a gente tem no Brasil, porque geralmente a gente sobe a costa. Esse que é o nosso barato, né? É legal aqui é subir a costa. Então a gente sobe no mesmo fuso, a gente não atravessa os fusos, né? Então fica um pouco diferente. Mas eu gosto de andar de moto, viajar de moto. Eu me visto de motoqueiro, fico com cara de mal, bruto e largo o pau, vou andar de moto. E o Alessandro tem uma moto. E a gente combinou de andar junto. E ele nunca foi. Estou devendo. Ele nunca foi. Estou devendo. Então aqui torno público a minha cobrança, né? De a gente dar uma volta junto. Eu falei o seguinte, a gente vai dar um rolê de moto, principalmente fazer uma viagem dessa, de repente, uma viagem um pouco mais distante, né? E fica um tema para o nosso próximo podcast aí no futuro. Tá combinado. Então, olha, já entreguei também, viu? Então... Boa. E, Fábio, para finalizar aqui, acho que cara, primeiro eu queria, antes de tudo agradecer, vem aqui a brilhantar essa nossa ideia de fazer esse JFTcast. A ideia desse podcast nosso aqui é justamente trazer pessoas, personalidades, clientes, amigos, que venham aqui nos dar a sua experiência, falar um pouco sobre o seu negócio, falar um pouco sobre a empresa que trabalha, falar um pouco sobre o seu conhecimento do nosso mercado, daquilo que no nosso ecossistema, e espero mesmo e também abranger mais pessoas, que às vezes assim a gente consegue hoje, lembrando vocês, nós estamos... A partir de agora vamos estar no YouTube, ou seja, ative o seu sininho, dá lá um like, o famoso... É isso aí. Quando você assiste esse podcast, dá audiência ative o seu sininho, dê o seu like. Então, assim, ajude a nós, justamente para chegar conteúdo com qualidade para vocês aí, com pessoas maravilhosas e que a gente tenha a oportunidade de conhecer e trocar essa figurinha aqui, Então, para finalizar, Fábio, assim, próximos 5 anos, nossa bola de cristal, Sempre as pessoas gostam de perguntar isso, O que você vê para o mercado de tecnologia, para o mercado de crédito, para o mercado de varejo? Ou seja, assim, o que você vê, um futuro para esses mercados que são interconectados naturalmente, que hoje é o seu mundo? E que na sua visão, um CEO de empresa, um CIO aí, um responsável da tecnologia, tem que estar pensando desde já? Alessandro, acho que tem. Lembre, eu assumo que sou um eterno otimista, E se a gente analisar os ciclos da humanidade, sempre depois de uma grande dificuldade da raça humana, a gente tem uma grande fase de evolução. A gente passou por um evento muito difícil. A gente passou por um evento de uma pandemia que a gente agora está superando, mas foi muito difícil, Então, o que eu vejo nos próximos 5 anos é que a gente vai ter grandes oportunidades de crescimento para todo mundo. Então, acho que a gente vai vir para uma era de abundância e a gente vai vir para uma era de crescimento de novas coisas acontecendo. Se a gente pensar em outra coisa importante,
tem uma história dos ciclos de 50 anos, né? Cada 50 anos a humanidade tem um impulso de evolução, né? O último grande impulso aconteceu nos anos 80. Foi. Né? Então, muito do que a gente está vendo agora, internet, intercomunicação, microprocessador, né, computação pessoal, anos 80. Está chegando em 2030, a gente vai vencer o nosso ciclo de 50 anos. Né? Então, a gente deve ter algumas tecnologias que hoje estão meio na gaveta, que vão começar a sair. Cito algumas. A computação quântica deve começar a ser verdade. Essa pra mim é a hora que acontecer. Eu acho que a estilingada é muito mais que 50 anos, entendeu? Porque basicamente a gente vai parar de ter uma limitação pela combinação binária. Exatamente. Pô, cara... Pela metade. Imagina o que é 1 e 2 hoje, né? 1 e 0, né? Virar uma coisa que, dependendo, pode ser qualquer coisa, né? Então é muito doido, né? E tá aí. Eu acho que isso a gente vai ver acontecer no ciclo pequeno. A gente está falando de ciclos de evolução de energia, né? A gente começa a escutar a possibilidade da energia de frição ser uma realidade. Né? A energia de frição é energia nuclear sem resíduo nuclear. Né? Você coloca 2 átomos para poder combinar e no final só sai energia. Né? Então, o negócio de luz no peito do Homem-Aranha, do Homem-Aranha não, desculpa, do Homem de Ferro. Homem de Ferro. Cara, vai virar verdade. Né? Então... a gente começa a olhar algumas coisas que vão acontecer. 5G, cara, 5G já tá aí. Tá aí. Soma essas coisas, a gente está num ciclo de disrupção importante que vai acontecer daqui para frente. Então, se eu pudesse falar, bom, vamos voltar para o nosso mercado, antes que eu esqueça. Cara, a gente acabou de falar, né? 2 anos atrás não tinha Pix, hoje tem Pix. É isso. O que vem pela frente, quem está em cima desse, olhando mais de perto isso, Open Bank, a evolução do Pix e tudo mais, consegue ver que o mercado financeiro daqui a 5 anos vai ser muito diferente do que está hoje. O mercado financeiro vai ser muito mais baseado em marketplaces do que grandes brands fazendo todos os serviços. Né? Então, é outra disrupção enorme. Sem dúvida. Você já vê hoje empresas que têm um segmento e estão fazendo empréstimo. Isso. E não são bancos. E não são financeiras. Cara, imagina, e isso é uma oportunidade e uma ameaça, e né, falando de onde eu estou, a gente tem que tratar essas ameaças, cara, existem grandes marketplaces. Acabei de falar da Amazon. A Amazon é um grande marketplace. E se tiver serviço financeiro lá para vender junto? Né? Então, eu tenho uma opinião. Daqui a 5, 6 anos, ou você, como instituição financeira, vai estar no marketplace, ou você vai ser o marketplace. Ou você morreu. Exatamente. Não tem essas 3 opções. Tudo leva a crer que realmente o caminho está sendo esse para um negócio. Você fala no varejo, o varejo vem sofrendo há muito tempo, mas eu acho que o varejo está se reinventando. Eu acho que tem um ciclo de evolução do varejo diferente, né? Falam do varejo, do novo varejo, varejo 4.0, né? Essa história toda, que eu acho que ele vai sair de ser um lugar que você vai comprar para um lugar que você vai ter experiência. E a experiência é uma coisa que não é substituível. Né? Então eu acho que o varejo vai evoluir muito mais para um lugar de experiências do que de fato um lugar de compra. E a compra vai ser multichannel. Você pode comprar naquele momento, você pode ir no site com o cara que te deu a experiência e comprar lá, ou você pode transacionar. O tema da moda também. Metaverso. Né? Exatamente. Era o que eu ia completar. Daqui a pouco, né, a gente vai juntar essa tecnologia, a presença física não vai ser relevante. Então, essa experiência do varejo, que é vender experiência, pode ser que seja entregue por outros lugares. Então, se a gente juntar tudo isso, Alessandro, cara, 5, 6, 10 anos, esse ciclo, a gente vai ver um mundo muito diferente que é hoje. Você perguntou o que uma pessoa da área de tecnologia tem que estar vendo? Tem que estar ligado nisso tudo que está acontecendo. Se perder uma perna aí, cara, você pode ser que se torne um profissional irrelevante muito rapidamente. Tá? Concordo. É o tempo todo. O que você faz hoje pode estar obsoleto, por incrível que pareça, amanhã. É isso aí. E Alessandro, a gente já viveu um ciclo disso. A gente fazia monolito há 5, 6 anos atrás. Se alguém produzir um monolito hoje e não fazer um negócio baseado em microserviços, ele vai ser expulso da terra. Não sai do papel, inclusive. Não tem mais jeito. Então, esses ciclos acontecem na área de tecnologia recorrentemente. A gente tem que ficar muito ligado nesses ciclos e, tentar ser o cara que pega a primeira onda, né? Porque esse Concordo. não é limpo, né?
E, cara, para a gente encerrar aqui, acho que é uma pergunta interessante, até falando um pouquinho da parceria, né, da GFT e da Credit System. Eu acho que desde o seu desafio aí, né, de tá ajudando a Credit System na sua transformação jornada digital, como você mesmo comentou, desde o momento que você iniciou lá, conte um pouquinho para o nosso público aí, como tem sido essa parceria, como a GFT tem ajudado a você nas suas necessidades, nos seus desafios, enfim, né? E o que você enxerga a GFT e a Credit System aí nos próximos anos? Pô, Alessandro, eu vou contar uma coisa também, e talvez eu volte um passo atrás. Quando a gente começou essa discussão da jornada de transformação, era um sonho. Quando você conta um sonho para uma pessoa e fala assim, você está afim de entrar nesse sonho junto? A pessoa tem que ter duas coisas, ser um pouco louco e corajoso. E eu acho que... E também sonhar. E sonhar junto. Né? Ser um sonhador também. E tem que sonhar junto. Né? Então eu acho que, se a gente voltar 3 anos atrás, quando a gente começou 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando a gente começou isso, e eu falei assim, puta, Alessandro, cara, eu quero fazer uma transformação, essa transformação a gente vai usar uma tecnologia que pouca gente conhece, que é de low code, fazer tudo para microserviços, etc e tal. Eu sei que não tem profissional no mercado. Cara, a próxima resposta que você vai dar, você tá doido a achar outro cara? Você me falou sim. Né? Eu acho que mais do que uma relação de fornecedor e cliente, a gente tem uma relação que dá pra gente sonhar junto. Né? E procurar a realização disso. E, evidentemente, tem dificuldades nesse caminho. Natural. A gente debate sobre as dificuldades, procura maneiras de acertar e vamos embora. Né? Enfrentamos crises juntos. Né? Faz parte, exatamente. É assim mesmo, né? Então, falar assim, puta, depois do sonho é conto de fada, que aparece a princesa com 10 filhos no castelo. Não é. A gente tem uma construção para fazer junto. E aí que a gente vê a parceria ganhando força. Né? É cada dificuldade, cada vez que a gente não consegue chegar do jeito que a gente imaginou inicialmente no lugar, mas a gente procura um caminho alternativo junto e chega junto, essa é onde a parceria... Esse projeto iniciou quando foi? Vai dar 2 anos agora, Vai dar 2 anos. A gente conversou há 2 anos e meio atrás. Foi. Aí a gente começou a desenhar, nesse desenho nasceu a parceria e agora a gente está chegando a 2 anos. E foram assim, várias squads e paralelismo, usando agilidade. Sem dúvida. Né? Outra coisa. Escalando. Outra coisa, a gente falou, puta, a empresa naquela época 100% waterfall, vamos usar ágil. Outra coisa que já foi disruptiva, né? E hoje que a gente está com a empresa quase toda voltada para agilidade. Né? Então acho que essa parceria é uma parceria de sonho e realização. Né? Então acho que essa parceria de sonho e realização é uma coisa que não tem preço, cara. Sei lá. Se eu chamasse outra pessoa, talvez na hora do sonho eu ia falar assim, não, cara, isso aí, olha, você não vai dar certo, muito risco, não vamos junto não, né? Eu acho que tem esse lado. Eu imagino hoje a GFT como um parceiro estratégico pra gente, né? E a gente ter outras coisas, né? A gente já começou a falar desse novo mercado financeiro, como a gente vai fazer, procurar, pensar produtos juntos, né? Então acho que lamento, cara, mas você vai ter outros sonhos doidos pra fazer junto comigo, cara. Acho que é isso aí. Sonhos doidos são sonhos alcançáveis. É isso aí. Né? E toda pessoa de tecnologia é um pouquinho de doido. Então, se não tiver essa doideira, a gente não consegue entregar esses resultados, né? Eu lembro de um comercial da Apple, né? Que está imortalizado no filme do Steve Jobs, né? Ele fala, a gente está fazendo isso para os desajustados, para os doidos e pelos que não se encaixam. Né? É verdade. Então eu acho que o cerne da tecnologia tem um pouco a ver com isso. Né? Se você não tiver uma ousadia, né, você nunca vai fazer nada muito diferente do que a maioria está fazendo. E, pô, se fazer o que a maioria está fazendo, não tem muita graça. Então, é verdade. Você acaba não se destacando realmente dos comuns. Né? E, poxa vida, eu acho que tem um lado de realização, né, quando você tenta colocar um desafio, que dá uma pitada diferente, né? Então, a gente procura essas coisas. Né? Não só isso, né? A realização profissional de que né, os CEOs da empresa que você trabalha investiram em você, acreditaram em você, que você seria capaz de entregar esse resultado que está acontecendo hoje. E após 2 anos, né, as coisas implementadas e a evolução seguindo, tracionando, eu acho que realmente isso é legal. Cara, pô... Tem sonhos pela frente, meu amigo. Fabião, obrigado aí por abrilhantar nosso primeiro podcast.
o nosso GFTcast, né? Obrigado. Prazer imenso estar com você aqui. Vamos marcar aquele ride de moto, com certeza. Dívida na frente de milhões de pessoas, hein? Agora não tem jeito de voltar atrás. Inclusive, eu vou ter registro. Sem dúvida, não. Com foto, a gente coloca aqui, aparecer as fotos, etc. Tem registro por voz e imagem, cara. Exato, não, sem dúvida nenhuma. Bora. Bem, pessoal, muito feliz, muito emocionado com o nosso primeiro GFTcast, né? Espero que tenham gostado. Produzimos com muito carinho, né? Queria agradecer aqui todo o time de marketing aqui que nos ajudou, né? O pessoal da produção, muito obrigado também. E é o começo. Conto com vocês, espero vocês até o próximo episódio. Vamos voar juntos. Um beijo.